E lá na frente a gente vai aprender, ó, o prismazinho. Aqui a gente aprendeu, quando eu expliquei aqui, a gente está recapitulando. No prisma a gente aprendeu algumas características dos poliedros. A gente viu que esses pontinhos vermelhos, eles se chamam de vértices. Mesmo que não apareça, mas você pode fazer os vértices de uma figura. O vértice é um encontro de várias retas, certo? Arestas são as retazinhas. Cada retazinha dessa, mesmo que tracejada, não esqueçam desse detalhe. E quando vocês forem contar, as exercícios de contagem de vértice, o tracejado contam também, tá certo? Então, as arestas são as linhas ou retas. Essas partes planas que dividem a figura, no caso da frente, vocês estão vendo que é um retângulo, nas laterais são mais 2 retângulos, na face superior a gente tem um triângulo, na face inferior tem outro triângulo. Então, essas partes que eu estou falando são as partes planas. Então, essas partes são chamadas de faces, tá certo? Então, a gente tem 3 elementos principais dos poliedros, que são vértices, o encontro das retas, que é os pontinhos, né? Arestas são as retas, ou os traços, que a gente fala na forma mais simples. E as faces, que são as partes planas, tá bom? Então, não esqueçam de dar uma olhadinha nesses exercícios. Oi, pode falar. Antes eu não sabia o que era isso tudo, aí agora que a senhora explicou, eu entendi melhor. Dá para perceber, né? Pronto. Pronto, já que você falou, eu vou desenhar ele aqui e a gente vai retirar vértice, aresta e faces, porque aí fica mais fácil quando vocês forem fazerem as atividades, tanto do livro, que vão atualizar, tanto lá do Google Sala de Aula, que eu postei mais só 3 questõezinhas, para você ver o número de vértices, faces e arestas, certo? Que lá a prova tem uma questãozinha dessa lá, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aí depois a gente revisa. Aí, professora, eu vou sair, aí eu vou ir. 2 minutinhos e volto. Certo, eu vou desenhar só um instante, viu? A gente tá na página 88, tá bom? Na página 88. Desenhar aqui, pra gente fazer. Desenhar esse prisma, que é um poliedro. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre prisma e poliedro. É bom que vocês, a gente revisando fica mais fácil. Professora, Não é tá passando a revisão, né? Como? Essa parte o quê? Eu não estou entendendo o final da palavra. Essa parte o quê que você disse? Sofia? Pode falar. Sofia? Foi Sofia que falou? Oi? Eu nem vi quem falou. Foi, não foi? Eu pensei que era Sofia pela voz, é porque aqui não dá para ouvir todo mundo que fala, mas eu já conheço algumas. Olha, essa figura tem na página 88, ela tá essa daqui, certo? É um prisma, mas por enquanto vamos chamar de poliedro, daqui a pouco a gente revisa o que é prisma, né? Certo? Então a gente vai revisar, aprendendo a tirar os vértices, certo? Vamos começar pelos vértices, que é o mais fácil, depois a gente vai para as arestas. Vou só abreviar, tá certo? Para não colocar o nome vértice, vou chamar de V, aresta de A e faces de F. Mas aí no livro depois ele, quando vocês forem estudar o assunto, aí ele explica também. Menos jeito, mas aqui fica bem mais fácil. Então vamos lá. Os vértices são os pontinhos, certo?
que, na definição matemática, o vértice é um encontro de arestas. Cada reta dessa, quando ela se encontra, ela forma um vértice. É só você contar as bolinhas. 1, 2, 3. Tem 3 na parte superior. 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices essa figura. Então, assim, não sei se ele coloca isso. Se ele coloca aqui. Não, ele não coloca. Ah, não, coloca lá em cima. Coloca. Ele tem 6 vértices, ele coloca, viu? Mas quem quiser acrescentar, 6 vértices encontrando. Não esqueçam que mesmo tracejado, o que é que significa tracejado? Que eu expliquei nas aulas anteriores. Que é a parte que existe, mas que a gente não está vendo. Está na parte de trás da figura, né? Por exemplo, vou pegar aqui um negócio. Aqui. Que eu já guardei meus... Por exemplo, esse espelhinho, ó, se eu estiver vendo ele aqui na frente, mas tem a parte de trás, ó, dele. Aí seria a forma tracejada, certo? Quando ele representa tracejado, significa que a gente não está visualizando logo de frente, mas que existe. Então, quando você for colocar o vértice, o tracejado do pontinho também faz parte da contagem. Aí vamos ver as arestas. Aí as arestas fica fácil você contar as retas, tá certo? Você conta quantas retas tem ou quantos traços tem. Então vamos lá, as arestas. Cuidado para não se perder que geralmente as arestas são a maior quantidade. Então vamos lá contar as arestas. Cada um eu vou riscando para a gente não se perder. Tem uma aresta, 2, 3. Aí eu vou fazer logo os triângulos, certo? 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, ó, tracejada, 9. Tem 9 arestas, certo? Cuidado para não errar lá no testezinho, no terceiro bimestre. Vocês contam direitinho, faz no rascunho, né? Escreve a contagem e depois aqui marca lá a alternativa correta, tá certo? Igual na outra, o teste de vocês vai ser igual no modelo do anterior, que fizeram via 2. Aí as faces, ó. Tem cuidado com as faces. As faces são as partes planas. Então, se a gente verificar aqui, a gente tem a face de cima, superior, que é um triângulo. Deixa eu só pintar aqui para você observar. A face superior, aí tem a face inferior, outro triângulo. Eu tenho 2 faces. Deixa eu escrever para a gente não esquecer. Face superior, face inferior. 2. Face da frente, 3. Que é esse retângulo todo, 3. A face lateral é outro retângulo, 4. E a face esquerda lateral é outro retângulo, 5, né? Então, a gente tem 5 faces. A gente tem 2 faces que têm formato de triângulo, que a gente chama de faces triangulares. E tem 3 faces com formato de retângulo. Se você observar aqui, eu não vou riscar a figura toda para não... Então, a gente tem 3 retângulos. Oi? Travou, foi tudo aqui, ficou em silêncio. Como? Travou, foi tudo aqui, aí ficou um silêncio. Eu tô com a explicação. Travou por muito tempo? Talvez. Travou por muito tempo? Não, acho que não. Não. Mas Não. eu pensava que eu tinha caído. Certo. Vejam se tem dúvida na quantidade de faces que eu contei. Tem 2 triangulares, 2. Não, né? Aí tem a face da frente retangular, a face do lado direito é retangular também, é do lado esquerdo. Tem 3 faces de forma retangular, com mais 2 de forma triangular. 3 mais 2 dá 5 faces no total. As arestas, como a gente viu, são os traços, né? As retas. Tem 9. E os vértices são as bolinhas, que é a parte mais fácil. Aí não pode esquecer, quando vocês fizerem lá a atividade do Google, sabe, aula, tem umas figurinhas que eu botei, assim, a pirâmide, não sei se tem essa.
Aí vocês contam a parte tracejada também, igual como a gente está fazendo aqui, tá certo? Se não contar a parte tracejada, fica errado. Pronto, então aqui a gente revisou os elementos de um poliedro, que são esses 3 elementos: vértices, arestas e faces, tá bom? Agora a gente vai para a página 89. Olha, na página 89, a gente tem um poliedro bastante conhecido, que é o paralelepípedo, que a gente falou tanto nas aulas. Aqui a gente tem o quê? As embalagens com a forma de bloco. Muita gente gosta dele. Quando você mede bem direitinho a caixa, a presente sai bem bonitinho, bem no formato, certo? O sólido. Muita gente vende isso aqui na parte de festas, né? Infantis, para fazer aquelas decorações todinhas. Então, aqui a gente tem o paralelepípedo, certo? As dimensões de um bloco retangular. Quando ele fala bloco retangular, ele está se referindo ao nosso paralelepípedo. Ó, aqui a gente tem um paralelepípedo em amarelo, onde a gente tem 3 dimensões, ó, o comprimento, a largura e a altura. Por isso que, como eu tinha falado nos filmes, eu falo 3D, porque ele vê em todas as dimensões, os personagens. Você vê no formato melhor a visualização. Então, aqui a gente tem uma figura tridimensional, com 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. 3 dimensões significa isso. Aí, mais embaixo, você vê os elementos do bloco retangular. Você tem o paralelepípedo, sendo que ele está em pé aqui, certo? Na forma vertical. Aqui ele já apareceu deitado. Aí, essa parte da frente é a face, que está pintado de azul. Aqui ele mostra os vértices, que tem as bolinhas. Se você contar aqui, ó, vai ter 4 vértices do lado esquerdo e 4 do lado direito. Que são essas bolinhas que estão em azul. Então, são 8 vértices. E as arestas são todas as linhas aqui que estão pintadas em azul. Se você contar aí, tem quantas arestas, gente? Vamos ver se vocês estão bom de arestas. Quantas arestas tem aqui, ó? Se você contar aqui, ó. A gente está na página 89. As arestas são as linhas, certo? Quantas linhas tem? Você pode contar assim, primeiro as de baixo. 1, 2, 3, 4. 12, professora. Depois conta essa conta. Oi, pode falar. 12. Isso, tá certo, 12. Certo? Aí, se você tiver dúvida, você vê conta novamente. Ó. Conta a parte inferior e superior. E depois conta os que estão em pé, os tracinhos que estão em pé. Então, vai dar 12 arestas, tá certo? Então, os mesmos elementos que a gente viu ainda agora, desse desenho anterior, ele tem também no paralelepípedo, que é outro bloco retangular. Aí, aqui embaixo, ó, ele mostra a planificação, certo? Quando eu falei nas aulas passadas, a planificação de um bloco é quando você deixa ele em formato aberto. Ó, todo ele é abertozinho assim. Se a gente fosse montar ele, a gente desenharia ele dessa forma, né? Com as medidas todas iguais e assim. Essa é a forma planificada de um paralelepípedo. Certo? Então, planificar é deixar ele plano. Você, cada parte é aberta do outro. Aqui ele vai fazendo aos pouquinhos. O paralelepípedo está em formato fechado. Aí ele abriu um pouquinho e depois deixou ele completamente a parte plana. Aí ele diz aqui que a gente pode desmontar ou planificar a casca entre aspas, né? Ou seja, a superfície do bloco retangular. E embaixo, aqui no livro, você tem do mesmo jeito. Você tem o bloco. Aqui tá de trás para frente, ao contrário. Aqui ele já está planificado, o paralelepípedo, né? Que a gente está falando sobre o paralelepípedo. Ele já está planificado, né? Já está todo na forma plana, aberto. Aí depois ele está ensinando aqui, ó. Isso aqui serve até para quem for montar os blocos que tem lá atrás, né? No livro. Aí ele está ensinando que você deve estar com a setinha aqui, ó, né? Você ir colocando para dentro.
Aí, no caso que fosse montar e colava, né? Ele teria que ter outras partes aqui para colar. Aí ele, depois que cola, fica assim, ó, nesse formato. Que é o formato inicial do paralelepípedo, né? Aqui ele mostrou a ida e a volta, não o verso. Tanto ele fechado, deixar planificado, e planificado para deixar fechado, tá certo? Então, esse aqui foi o nosso paralelepípedo que a gente estudou, que é um dos poliedros. Aí agora a gente... Aí aqui veio o exercício. Pronto, aí a gente vai para a página 91, para revisar mais um pouquinho. Mas lá, olha, quando vocês for fazer o teste, tá bem legal, porque eu botei as figuras, certo? Na maioria das questões tem a figura. As figurazinhas para poder vocês marcarem. A única partezinha que tem as pontinhas é para contar os vértices, arestas e face. Nessa parte ele precisa fazer as pontinhas direitinho e depois que vocês marcam. Aqui a gente já tem, ó, o cubo, não? O caso particular do bloco retangular é o cubo. Né? A gente sabe que o cubo ele é parecido com o paralelepípedo. A diferença é que o cubo ele tem todas as faces iguais. Lá no paralelepípedo não, a gente viu que as partes planas tem umas que elas têm tamanhos diferentes. Né? Aqui não, tem todos os tamanhos iguais. Então vamos conhecer primeiro alguns objetos. Ó. Aqui a gente tem a caixa de presente, bem bonitinho, em formato de cubo, né? Aqui a gente já tem um brinquedo de Natal, que tem o formato do cubo. E por último a gente tem uma peça decorativa de madeira. Isso aqui. Geralmente aqueles puffs têm o formato do cubo, né? A diferença é que tem os pezinhos do puff. E aqui embaixo a gente tem, ó, os mesmos, todos os sólidos geométricos, todos os poliedros, eles têm essas três características, né? Vértice, arestas e face. Aí ele mostra, a face do cubo é um quadrado. Tem as arestas, que são as linhas, e tem os vértices, que são os pontinhos. Depois ele vai começando a abrir o cubo. E por último, você tem a parte planificada, que está em amarelozinho. Aqui no meu livro está amarelo claro, mas no de vocês deve estar mais escuro. Esse daqui foi uma xerox. Então, aqui a parte planificada do cubo, você observa que tem quantas partes planas. Quantas faces tem um cubo? É só você contar. Né? Ela planificada fica mais fácil. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces quadradas, no formato de quadrado. Tá certo? Então, por exemplo, se tiver uma planificação, ou seja, se o desenho do sólido geométrico vier nessa forma aberta, e você imaginar ela fechada, aí vai ser o cubo. Essa daqui, né? Que a do paralelepípedo é diferente. Estude também as planificações do certo do cubo e do paralelepípedo. Tá bom? Que essa partezinha também cai na prova. Estou sempre falando da prova porque já na próxima. Aí agora a gente vai revisar. Já está bem pertinho. A gente vai revisar prismas e pirâmides. Tá? Cuidado só um pouquinho com essa parte, não é difícil, é só porque tem que requer mais concentração nas características. Eles aqui que os blocos retangulares eles se dividem em dois tipos, em prismas e pirâmides. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um para a gente revisar. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro prisma, ele é um prisma de base triangular. Foi aquele desenho ali no quadro, é o mesmo. Né? Sempre que aquele está pintado de verde e de laranja. Esse primeiro prisma aqui, ele tem duas bases. Cada base dele tem um formato de um triângulo. E a face, gente, não esqueçam dessa partezinha assim. A face é a parte lateral. Tem duas partes laterais em formato de retângulo. E tem a parte de trás, tá certo? A parte de trás, que você não está vendo, mas que existe. Que é um retângulo, certo? Então, nesse retângulo aqui, é outra face lateral. Aí ele diz aqui, ó,
Aí pode estudar as características do prisma e da pirâmide, viu? Que isso aqui também tá. Ó. Esses quadrinhos aqui, ó. Todo prisma tem duas bases paralelas. Ó, vamos entender o que é isso aqui, para a gente não só decorar. A base aqui de baixo, ela é paralela à de cima. É como se fosse um espelho, certo? Ela está paralela à de cima. Tanto do prisma desse primeiro como dos outros. Ó. Observe a base desse outro prisma aqui, ó, pentagonal. Ela tem a base paralela, né? Uma em cima da outra. Sendo que de formato mais distante. Aqui também, nesse octogonal. A gente tem 3 prismas aqui. Tem 2 bases, a inferior e a superior. E ele diz que são iguais, né? Que não muda. Tem o mesmo formato, né? Como a gente está vendo aqui, tem um triângulo na base inferior, um triângulo na base superior. E o que mais? Ele tem as faces laterais, como vimos ainda agora. Todas as faces do prisma, ele tem essa parte lateral, é um retângulo. Pode ver que tem um desenho de retângulo, né? Que a gente sabe que o retângulo é essa figurinha aqui. Que está pintada de verde. Tem vários retângulos. Então, aqui a gente já tem um objeto que se refere a um prisma, né? Que a gente viu na aula, nas outras aulas. Então, só para concluir a parte de prisma. O prisma ele tem 2 bases paralelas, né? Uma inferior, uma superior, e faces retangulares, certo? A face de um prisma é um retângulo. Aí não tem como confundir com a pirâmide, que eu vou explicar agora. Olha, a pirâmide, ela já tem essa parte de pontiaguda aqui, ó, que tem um vértice em cima. Você vê um vértice em cima, já é uma pirâmide. Não tem como confundir com um prisma. Que o prisma tem 2 bases, né? A pirâmide não. A pirâmide, ela só tem uma base, que é inferior. E você tem como face lateral triângulo. Se você observar aqui, ó, nessa primeira pirâmide de base quadrada, essa aqui que eu vou mostrar. Ela tem a base quadrada, mas não tem parte em cima. Se tivesse outra base em cima, seria prisma. Ela já tem um vértice em cima, então por isso que é pirâmide. Então a pirâmide, ele diz aqui, ó, toda pirâmide tem faces laterais triangulares, tá certo? Então a gente vai dar uma estudadinha sempre nessas características aqui do prisma e da pirâmide. E eles têm os mesmos elementos dos outros poliedros que já vimos. Aí nessa primeira aqui a gente tem a pirâmide de base quadrada. Nessa outra aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Quando ele fala em quadrado é porque tem 4 lados a base. Pentagonal é porque tem 5 tracinhos, 5 lados. Esse pentágono aqui, que está bem amarelo. E hexagonal é porque tem 6. Mas só basta você saber a característica da pirâmide. Você identificar o que é uma pirâmide e saber a característica dela. Que é ter uma base e faces laterais com triângulos. Pode observar que o triângulo tem um formato de triângulo aqui, ó, as faces. Quando eu falar em faces, é as partes que estão em pé. Certo? Tem alguma dúvida até aqui, gente? Se tiver alguma dúvida, vocês falam. Aí a gente vai agora para o que a gente viu na semana passada, né? Vai dar uma reviradazinha na página 95. Ele fala de novo do cubo. O cubo é famoso, né? O cubo e o paralelepípedo. Aqui ele mostra novamente a face do cubo, que são 6 quadrados. As arestas, que são as linhas, está mais pintada em vermelho, né? Cada linha dessa, cada tracinho é uma aresta. E os vértices, que são os pontinhos. Aí ele utilizou aqui os poliedros de Platão, que a gente leu até um texto na aula passada. Aqui ele mostrou outros poliedros, só para você conhecer, certo? Não precisa se preocupar em decorar tanto isso aqui, mais os outros que eu pedi, ó.
Você tem o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, que vem de 8 faces, dodecaedro, que tem 12 faces, e o icosaedro, que tem 20 faces. Pronto. Geralmente, a maioria desses daqui a gente só consegue desenhar no computador, certo? Ou ver eles em várias dimensões no computador, certo? Em termos escritos, a gente só consegue desenhar até o hexágono. Eu tirei os óculos. Certo? Então, aqui, pronto. Aqui a gente tem a equaçãozinha que a gente verificou na aula passada. D é de vértice, F é de face e A é de aresta. Aí aqui só precisa ver isso. E por último, a última página do capítulo, que eu expliquei, que é tipo ele revê tudo que a gente viu no início. Peraí, deixa eu voltar aqui, senão... Ele diz que os principais corpos redondos, né? Porque ele já falou muito dos poliedros. Aí os corpos redondos, a gente tem um cilindro. É só para você conhecer. O cilindro ele tem duas bases, a base inferior e a superior. E tem a parte Falta não 1 minuto, plana, tia. né? Eu vou esperar terminar e depois a gente volta para essa página, certo? Página 96. É melhor esperar terminar, porque fica na metade. Aí ele tá explicando, aí termina do nada. Alguém não vê que terminou. Não vê que terminou, aí não vê que a reunião terminou. Aí... Você está revisando. Uhum. Você é o assistente, eu o sexto, você. Sim, é Levite. Professora, a maior Vai já cair, aí a gente volta já, tá certo? Eu finalizar a revisão. Tem. Faltam uns 40 e poucos minutos. Ou segundos, quer dizer. Uhum. Daqui a pouco. Tá bem equipado, viu? Eu tenho um fone desse, mas nem sei se tá